Então, boa tarde novamente a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, organizado pelo projeto 5 anos do EPD, Mudanças e Desafios e Reflexões, que é vinculado ao Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência, PDIC, Praça e UFOP, e pelo Projeto de Extensão de Direitos da Pessoa com Deficiência, o DPD, do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto, NDH, PROEX, UFOP. Meu nome é Isabela Fernandes Xavier, eu sou aluna do 7º período do curso de Direito da UFOP, bolsista e coordenadora discente do projeto de extensão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu sou morena, meus olhos são castanhos, meu cabelo é castanho também e passa da altura dos ombros, eu estou usando óculos de armação azul e atrás de mim tem uma parede de cor azul clara. E eu estou vestindo uma blusa cinza. E hoje eu vou conduzir a mesa. Então, alguns esclarecimentos iniciais. O link para o preenchimento da lista de presença, ele vai ser disponibilizado no chat durante a palestra. E eu gostaria de pedir para vocês que vocês se atentem na hora de preencher o nome corretamente de vocês, porque esse nome que vai estar no certificado. Para o bom andamento do evento, eu gostaria de pedir que deixassem os questionamentos e comentários no chat, e as eventuais perguntas, elas vão ser respondidas ao final do encontro, a partir da ordem que elas forem postadas. Depois também vai ser dada a oportunidade para as pessoas que assim desejarem se dirigirem aos palestrantes diretamente pelo microfone. O evento de hoje, ele é o 8º da nossa série de encontros que estão ocorrendo ao longo do ano de 2021 e tem como tema o aluno e a aluna com deficiência nas universidades, acesso e permanência. A proposta, ela surgiu em decorrência dos 5 anos de vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo realizar encontros mensais com abordagens temáticas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, levando conhecimento, desafios e reflexões às alunas e aos alunos de direito da UFOP, de outras unidades acadêmicas e universidades, bem como a população ouropretana e da região dos Inconfidentes. O evento de hoje ele conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis, a PRACE, e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP, a PROEX, do Departamento de Direito e do programa PPGD, Novos Direitos, Novos Sujeitos, a quem prestamos os mais sinceros agradecimentos. Nossos convidados de hoje são Adriene Santana, pedagoga do Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP e doutoranda em Educação na UFOP. Contamos também com a presença de Marcelo Dias, tradutor e intérprete de Libras, possui mestrado em Educação na UFOP, atualmente é coordenador do Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP, o NEI, e também membro integrante no Movimento Bilíngue Mineiro de Educação de Surdos. Assim sendo, para abrir os trabalhos, eu convido e passo a palavra a Adriene Santana para iniciar a sua apresentação. Então, boa tarde, Adriene, sinta-se à vontade. Isabela, boa tarde a todos e todas. Eu vou me apresentar e áudio descrever e depois eu e o Marcelo também vai fazer, depois a gente explica a nossa dinâmica, né, de trabalho. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos, hoje ele está mais liso, mas naturalmente meu cabelo é cacheado, olhos castanhos, estou em homenagem a vocês usando batom, vinho, coisas que geralmente eu não utilizo, e um óculos, e sou usuário de óculos. Bom, eu estou ao fundo, uma parede branca, e também tem um quadro de cachorrinhos atrás de mim. Marcelo, você quer comentar? Sim. Eu sou Marcelo, sou uma pessoa negra, vestido com uma camiseta, um fone de ouvido, tenho cabelo black, ainda pequeno, mas black. No segundo plano tem um quadro com uma arte abstrata e com fundo de parede branca. Eu e a Adriene agora podemos, talvez, explicar como que a gente pensou essa dinâmica, né, Adriene?
Bom, nós pensamos não fazer essa conversa num formato muito fechadinho, né? A gente pensou em algo bem dinâmico, né? Então, nós preparamos uma pauta, digamos assim, um roteiro, né, do que a gente gostaria de trazer para vocês, mas aí a gente pede a participação de vocês. E em vários momentos nós vamos fazer provocações e suscitar reflexões. Obrigada, Yara. Professora Yara, né? E aí a gente gostaria muito da participação de vocês, né? A gente, eu vi que entrou algumas pessoas que inclusive são parceiros aí do NEI, estão junto com a gente no NEI também, como alunos, né? E é mais ou menos esse formato. Aí Marcelo iniciaria com algumas colocações, eu vou fazendo outras provocações e vocês participariam junto com a gente desse momento. Sim? Então, aí, nessa proposta que a gente vem trazendo, né, e aí a proposta nossa é muito de conversar mesmo e até esclarecer, talvez, dúvidas e pontos que, para nós, sejam essencial e talvez primordial dentro da curiosidade e também dentro daquilo que vocês talvez gostariam de ouvir que nós falássemos. E aí talvez a gente fica tão preso ao que é do nosso trabalho e tão específico da demanda dos alunos por nós atendidos, que aí talvez a gente possa passar despercebido algum ponto, alguma curiosidade que vocês tenham, e que talvez a gente possa utilizar esse momento para esclarecer. E aí, nesse sentido, então eu gostaria, né, eu e a Adriene, como nós dissemos, nós preparamos esse encontro juntos, então não vai acontecer aí, talvez, costume, uma fala da Adriene, uma fala minha. A gente vai se complementando ao longo da nossa conversa aqui, né? E aí, mais uma vez, eu friso que é uma conversa, né? A gente está aqui para aprender juntos e dialogando para a gente chegar, talvez, a uma forma melhor de trazer acessibilidade, inclusão e discutindo acesso e permanência e talvez sucesso também, que é algo que nós vamos tentar trazer aqui. Nesse sentido, o primeiro ponto que eu acho que eu gostaria de levantar é apresentar o NEI para vocês, né? Eu não sei se todos aqui conhecem o NEI, mas o NEI é um núcleo de educação inclusiva. Hoje nós estamos lotados na praça, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. O NEI já teve um tempo, desde sua fundação até meados de 2020, ele teve lotado na Prograde, e aí, por reestruturação institucional, acharam que levar o NEI à praça seria de melhor condições para a continuação e a realização do trabalho prestado pelo núcleo. Então, aí o NEI hoje, ele é o núcleo que representa e que responde ao atendimento dos alunos público-alvo da educação especial, uma perspectiva de educação inclusiva. E aí a gente pensa, e eu gostaria de frisar uma coisa talvez aqui com vocês, e a gente precisa entender que educação especial é uma coisa e educação inclusiva é outra coisa. A educação especial está numa perspectiva de modalidade estudantil e a educação inclusiva está numa possibilidade de trazer estes alunos, que também são da educação especial, para uma educação inclusiva como uma espécie de um paradigma, uma quebra de paradigma, obrigado, Adriane, uma quebra de paradigma para a educação.
E aí eu também, né, após pesquisas e após estudos, eu tenho optado em falar em inclusão na educação, ao invés de dizer educação inclusiva. Nessa perspectiva de que a inclusão ela ocorre em vários espaços, e no caso do Ney, né, a Adriene comunga dessa mesma ideia, e a gente está apenas em uma das facetas da inclusão, né, que é a inclusão na educação. Então, é nessa perspectiva que a gente vai falar aqui hoje. E aí o Ney, então, ele conta com técnicos nesse trabalho. Nós temos lá lotados no Ney auxiliares administrativos, a Adriene enquanto pedagoga, tradutores e intérpretes, e que vamos trabalhando nessa articulação geral com a instituição UFOP, né, que é a nossa instituição. E os núcleos, né, pensando em outras universidades, e aí universidades federais, todas elas possuem os seus núcleos de acessibilidade. Então, aí a gente tem os NAIs, que são núcleos de acessibilidade e inclusão, e especificamente na UFOP a gente tem o NEI, que é o nome dado para esse núcleo dentro da nossa instituição. Marcelo, Oi. lembrando que todas as universidades federais deveriam ter um núcleo, né? Por legislação, tem a proposta dos núcleos. Mas a gente sabe que algumas estão começando agora, né? Outras ainda não têm algo formatado, né? Mais iniciativas individuais, assim. Mas pelo programa Incluir, desde 2011, 2013 foi o programa, mas desde 2011 já estava prevista a criação dos núcleos. Exato. E pensando nisso, a UFOP ainda é pioneira, né? Porque o NEI ele surge em 1996 por uma ação de alguns servidores que estavam na época lotados na Prograde, daí talvez por isso o NEI ficou tanto tempo na Prograde, o NEI permanece lá. Então, a inclusão nessa perspectiva da educação especial, na perspectiva de inclusão na educação, ela surge lá em 96, nos seus primeiros anos de NEI, né, de núcleo, ela vai caminhando, né, para que chegasse aonde estamos hoje. O que o NEI faz, né? O que nós fazemos enquanto núcleo de acessibilidade e de inclusão na educação? A gente trabalha na perspectiva, primeiro, de trabalhar com uma autonomia do aluno e, ao mesmo tempo, também levantar as demandas desses alunos que chegam para nós. E aí, quando a gente fala isso, quando eu disse, né, que o nosso público, politicamente, dentro da ação afirmativa e da política que criou os núcleos de acessibilidade, que é esse documento que a Adriene traz de 2011, ele traz um público específico. E esse público específico é as pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e as pessoas com altas habilidades e superdotação. Esse é o público trabalhado pelo Núcleo de Educação Inclusiva na UFOP nos dias de hoje. Né? E aí é esse público a quem nós dirigimos o nosso trabalho. E o nosso trabalho é feito de forma a adaptar material, e aí pensando nas N deficiências, nas N tipos de pessoas com deficiência que temos, a gente trabalha ofertando essa adaptação do material disponível pelos professores e pela vida acadêmica do aluno. A gente trabalha com as traduções de Libras, inclusive é uma das nossas hoje, né, um dos nossos maiores problemas hoje, porque todos os eventos deveriam e precisariam, né, ter chegar em outras línguas, inclusive na língua da pessoa surda, e nós não temos aí
pensando na UFOP, nós não temos condição de atender a todas as demandas. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, realizando as adaptações dos materiais, fazendo as traduções e as interpretações de língua de sinais, trabalhamos também na orientação estudantil e pedagógica desses alunos, que é esse público que eu disse aqui para vocês também, e, acima disso, também articulamos com a gestão universitária, com toda a comunidade acadêmica, questões de acessibilidade e de inclusão em todos os campings da UFOP, e aí contando Ouro Preto, Mariana e João Molevade, né? E também o ensino EAD, que também é direcionado pelo SEAD. Então, em suma, assim, né, bem sucinto, esse é o trabalho que o Ney realiza. Mais para frente a gente vai falar desses trabalhos, dizendo e falando sobre o acesso e a permanência desses alunos na realização desse trabalho. Mas aí, então, agora eu gostaria de adentrar um pouquinho mais sobre a temática do encontro, né? E a gente veio com uma proposta de discutir o acesso e a permanência nas universidades. E aí eu gostaria que vocês também, né, quando eu e a Adriane propomos a participação de vocês, para que os exemplos e os questionamentos que nós vamos citar, muitos deles serão questionamentos e exemplos da nossa própria vivência institucional da UFOP ou de alguma realidade conhecida por nós, porque também o núcleo, né, o Ney, ele faz parte também de um núcleo maior que compõe outros núcleos de acessibilidade em outras universidades de Minas Gerais e do Brasil. Então, aí a gente conhece também um pouquinho como que está essas realidades ao longo do Brasil, nesse extenso Brasil. Quando a gente pensa em acesso e em permanência, a gente não pode, nesse primeiro momento, pensar apenas voltado para o público das pessoas com deficiência ou o público-alvo da educação especial na perspectiva de inclusão na educação. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala em acesso, muitas das vezes a gente pensa na entrada e no ingresso desses alunos ou alunas dentro da universidade, né? E aí a gente também, quando a gente foca no nosso público, a gente também precisa pensar como que é a possibilidade desse aluno de chegar, e talvez antes de chegar, como que ele se aproxima desse universo acadêmico, né? E aí, trazendo esse acesso, essa permanência, a gente precisa começar a dialogar e a pensar nisso. Drica. Pegando esse gancho que você falou, Marcelo, sobre o acesso, né? Eu acho que eu queria trazer uma questão aqui, uma reflexão, né? Primeiro, o que vocês entendem sobre acesso? Acessar um ambiente, vamos colocar aqui, né, na nossa área, né? Universitário. O que vocês entendem e quais os elementos que são necessários para que haja esse acesso? Porque se a gente olhar, muitas vezes a gente olha só o acesso, qual que é o acesso que as pessoas quais os procedimentos que elas devem cumprir para entrar na universidade? Fazer o Enem. Então, se a pessoa fizer o Enem, ela entra, né? E passar, ela entra. Mas, como o Marcelo estava falando, tem outras coisas aí, né? Inclusive, uma coisa que eu já vou adiantar, Marcelo, que é uma visão até da própria sociedade capitalista que nós vivemos, que é essa ideia de meritocracia. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, não tenham receio, né, de falar, participem, sobre isso, né? Como que nós, com deficiência ou sem deficiência, acessamos a universidade, pensando nesse público com deficiência, o que vocês entendem sobre o acesso? Fiquem à vontade.
Então, vou dar minha opinião. Eu acho que para o acesso ser pleno, ele tem que ser para todos e todas. Então, por exemplo, não só uma pessoa que tem alguma deficiência no seguinte, por exemplo, a pessoa tem uma mobilidade reduzida. Eu acho que ela tem que conseguir acessar toda a universidade. Por exemplo, o bandejão, as salas de aula, todos os lugares, para que ela consiga permanecer naquela faculdade. E também, igual até o Marcelo, acho que não lembro se era o Marcelo Adriano que estava falando sobre o intérprete de Libras, eu acho que é uma forma de acesso também. O que mais? Tem mais coisas aí, né? Eu posso contar uma situação que eu vivenciei? Marcelo sabe. Isso me deixou muito, vou usar uma palavra bonitinha, revoltado. Para não dizer outra coisa, né? Eu fui chamada na semana passada para participar como transcritora e ledora do processo do Enem. E a mensagem, né, que eu recebi, porque eu já participei outras vezes, né? A mensagem que eu recebi foi a seguinte, né? Você já participou? Gostaria de participar? Aí eu fiz o seguinte comentário, falei, olha, sim, né? Gostaria de participar, mas eu não tenho fluência nem em inglês nem em espanhol. E aí a pessoa me disse assim, mas não tem problema não, tenta aí, tenta a sorte aí. Aquilo, eu fiquei assim, como assim tentar a sorte? Vai que dá certo, ainda colocou assim, vai que dá certo. E aí eu joguei a pergunta de novo, né, para a pessoa e falei assim, mas no Enem do ano passado, nós tínhamos, além dos transcritores, a gente contava com uma professora de espanhol. Não seria possível tentar esse mesmo formato? Né? E aí a pessoa ficou de me dar um retorno. Né? Esse exemplo, ele já traz alguns elementos para a gente pensar sobre esse acesso. Né? De que maneira, pensando no Enem, né? Hoje estamos pegando um caso isolado. De que maneira as pessoas com deficiência estão conseguindo acessar, têm as condições para acessar esse espaço universitário. E aí a gente precisa também... Mariana, eu vou deixar você falar primeiro. E o Daniel também. Olha, pessoas. Beleza. Não, é porque quando me falam em acesso, eu sempre penso na palavra ingresso, automaticamente. Mas é raro eu refletir sobre o processo até o ingresso. Então, nesse caso das universidades públicas, que exigem, como foi bem dito, uma nota mínima no Enem, ainda assim, pelas vagas, as cotas, a pensar em qual foi o processo de formação intelectual da pessoa com deficiência, as dificuldades que ela teve que enfrentar no dia a dia da escola, desde o ensino fundamental 1, porque a gente sabe que as bases começam aí talvez até antes. Educação infantil. E aí, quando ela vai chegar exatamente nesse momento de sentar e fazer uma prova, muitas coisas já se passaram na vida dela e, de fato, ela não chega naquele momento em igualdade de condições, porque ela partiu de um ponto muito menos privilegiado, né? É um ponto muito mais atrás, considerando as lutas que ela teve que enfrentar para tentar reduzir esse papel obstacularizante das barreiras que ainda existem. Então, foi esse o pensamento assim, que eu tive. Mariana, é mais ou menos aí mesmo que a gente queria chegar. Porque, geralmente, quando a gente discute acesso, a gente acha que é só ingressar. Né? O ingresso dela dentro da Universidade Federal de Ouro Preto ou qualquer outra universidade. E acessar esse ensino é muito mais que isso. Né? Realmente aquilo que você diz. É romper barreiras, é quebrar obstáculo,
ao mesmo tempo, unir força com outra pessoa com deficiência, é romper o obstáculo de estereótipo, de que eu sou aluno da APAE, eu sou apontado por isso aonde eu chego, é romper o estereótipo de que eu tenho tal deficiência e eu preciso aprender isso aqui enquanto eu deveria estar fazendo algo, eu estava na biblioteca da escola sendo ajudado, ações capacitistas, é verdade, Adriana. Então, é nesse sentido. Então, quando a gente vem aqui para discutir, quando a gente vem aqui para discutir acesso, é pensando nisso, é pensando nessa visão, de que para que essa pessoa com deficiência tenha acesso às universidades brasileiras, federais, estaduais e por aí seja, é muito antes do que apenas ingressar o espaço acadêmico, o espaço estudantil. Eu acho que, eu não sei se Daniel... Mas me baixou a mão. Marcelo, deixa eu aproveitar então que você está falando, né? Então, essa perspectiva mais macro, né, de a gente enxergar o percurso educacional das pessoas com deficiência e de outras minorias, né, a gente tem que levar em conta, inclusive quando a gente está falando da permanência, né, que condições de permanência, né, uma pessoa, né, vamos pensar a pessoa com deficiência tem, diante de um contexto que, onde o seu direito à educação foi negado, né, às vezes o direito de reconhecimento enquanto pessoa com deficiência, né, vamos lembrar aqui que a gente está falando de Lei Brasileira de Inclusão, né? Que a nossa excelentíssima ministra Damares colocou o artigo 5º, não me engano é esse, né? Que define, vai criar essas estratégias, né? Da pessoa de avaliação, né? Da condição de pessoa com deficiência, está em segredo, né? Não sei se é segredo de justiça, vocês que são da área de direito aí conseguem me corrigir. Então, assim, quais são esses percursos educacionais e também a construção de políticas públicas voltadas a esse público para que essas barreiras sejam quebradas. Né? Porque o que a gente mais ouve dos alunos aqui é uma história, e aí eu acredito que vocês também, né, já conversaram com esse público, né, de pessoas com deficiência, e ouvem a quantidade de barreiras que eles precisaram quebrar, né, a socos e pontapés, para ocupar uma vaga na universidade, né? E pensando que, se eles chegaram, aquele funil que normalmente, não vou usar normalmente, que acontece, né? Que não é algo natural, nem normal, né? Mas já tem esse funil para entrar na universidade, essas pessoas ainda têm um outro funil, né? Que é muitas vezes de ter seu direito, né, a educação negados lá atrás. E aí é muito comum a gente ouvir, né, os alunos, vários momentos que eles foram retirados de sala de aula, né, foi negado o acesso a um material adaptado, né, essas questões são todas, né, questões de cunho capacitista, né, mas a gente tem histórias de alunos aí que são doloridas, né, para eles, assim, um sofrimento mesmo muito grande até chegar aqui, e quantos não ficaram para trás, né? E aí, nesse sentido, entendendo, agora já entendemos que a gente estamos falando desse acesso de uma forma mais ampla, de uma outra perspectiva, né, que talvez vocês aí estavam pensando que a gente iria falar desse ingresso, esses alunos no espaço acadêmico, a gente passa a discutir também a permanência. Eu acho que, para entender também um pouquinho da permanência, não é só ingressar e estar ali dentro. Né? Ele precisa fazer parte. Né? Ele precisa fazer parte. Não é
apenas a cota que estipula que ele ingressou e ali ele está. Para que ele permaneça, ele precisa ser parte dessa comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica, ela precisa entender, enxergar e dar voz a essas pessoas que ali estão ingressando ou que ingressaram neste momento ou em qualquer outro momento dentro do espaço acadêmico. Então, o permanecer é dar continuidade com firmeza daquilo que nós, enquanto comunidade acadêmica, esperamos de qualquer pessoa dentro desse espaço. E esse espaço são as nossas universidades. E aí, pensando nisso, acesso e permanência, quando a gente traz para dentro das universidades, a gente precisa pensar que para ter acesso e para que essas pessoas permaneçam, toda a universidade ela precisa trabalhar com uma perspectiva de inclusão, entendendo os processos das pessoas com deficiência. E aí, quando eu digo todos, técnicos administrativos, docentes, discentes, gestão, todo mundo envolvido nesse processo precisa entender o que é acesso e o que é permanência da pessoa com deficiência. Porque caso isso não ocorra, infelizmente, nós não vamos conseguir que esse público permaneça em nossas universidades. Por mais ações que os núcleos de acessibilidade façam, por mais discussões que as universidades tenham, se toda a comunidade acadêmica não se envolve nesse processo de inclusão, não há permanência das pessoas com deficiência. Isso a gente já está vendo, né? A gente já tem visto isso acontecer. Vou citar aqui também um exemplo prático de permanência quando nós vivenciamos a troca da modalidade de ensino devido à pandemia do Covid-19. Nós estávamos aí vivendo algo presencial, todo mundo se encontrando, e as pessoas com deficiência também, cruzando nos corredores. Fomos convidados e intimados a habitar esse espaço aqui virtual, e nós, enquanto universidade, não pensamos nesse público das pessoas com deficiência. E aí, como permanecer? Muitos de nós, e aí pensando, quando eu trago enquanto agentes de inclusão, todas aquelas pessoas que eu disse, discente, técnico, professor, gestão, pedagogos, administrativos, independente da função dentro da comunidade acadêmica, nós pensamos na nossa bolha, vamos colocar assim, nós pensamos em nós e muitas vezes esquecemos do outro. A gente tem relato dos nossos alunos de coisas que assim, a gente nunca talvez imaginou isso enquanto ensino presencial. E quando nos deparamos com uma tela diante de nós, a gente ficou assim, e agora? Nós temos alunos trancados, com trancamento especial, que optaram em não retornar enquanto o ensino presencial não voltar. E aí, aqui nesse espaço, eu me questiono, como que a gente mantém a permanência desse aluno se a gente não se preocupa com esse trancamento? Então, como que nós, e aí nós, eu digo nós, universidades aí do Brasil, se nós não nos preocupamos com esse aluno que opta em trancar uma matrícula por falta de acessibilidade, talvez, porque como que nós vamos preocupar com a permanência dele também no presencial?
Então, são questões que nós precisamos ir pensando e a gente precisa ainda avançar muito as discussões quando a gente discute acesso e permanência. Quando eu também discuto acesso e permanência, eu me pergunto até quando vamos ser conteudistas? Até quando nossas pessoas com deficiência vão precisar provar que sabem tal conteúdo daquela forma explicada ou experimentada por tal e tal docente? Porque a nossa preparação eu estou aqui trazendo questionamentos, gente, para a gente refletir mesmo quando a gente discute e a gente pensa o que é acesso e o que é permanência. Os questionamentos que eu e a Adriana vamos trazer aqui, muitas das vezes podem ser pensados, né? A gente está pensando na perspectiva da pessoa com deficiência, mas vocês também podem pensar que se isso já é difícil para nós, que estamos hoje em condição de pessoas sem deficiência, imaginemos agora isso numa situação de pessoas com deficiência, né? E aí pensando também nessa visão mercadológica que as nossas universidades têm, de nos preparar para o mercado de trabalho, onde cada pessoa que está aqui dentro desse ambiente acadêmico vai sair, vai ocupar um lugar no mercado de trabalho, né? Então, percebam que, para além de você trazer o conteúdo, você ainda traz uma visão mercadológica. E como que essas pessoas com deficiência permanecem dentro dessa universidade, vivendo isso e toda essa pressão, inclusive mercadológica, para absorver, talvez, o seu trabalho após concluído. E aí, lá no final, talvez a gente fale um pouquinho desse sucesso dessas pessoas que já concluíram esse processo, mesmo sendo conteudista, mesmo sendo mercadológico, e que tiveram sucesso, que são também muitos relatos que nos chegam de pessoas que conseguiram atuar e estão aí atuando no mercado de trabalho após a conclusão, após, né, o seu acesso e a sua permanência dentro da universidade, mas que estão aí conseguindo trabalhar e desenvolver a sua profissão de uma forma legal. Pensando nessa perspectiva ainda de que esse acesso, essa permanência não pode ser conteudista ou mercadológico, a gente precisa começar a pensar dentro desse nosso ambiente universitário, a quebrar paradigmas. A gente precisa começar a pensar como romper com essas estruturas de uma forma que vai sanar e vai gerar uma equidade para todo mundo. Porque a inclusão não é para a pessoa com deficiência. A inclusão é pensado para todos. Então, até quando esse todos vai haver exceção? Então, como que a gente consegue fazer e dar acesso e permanência a essas pessoas, rompendo as estruturas, rompendo os paradigmas, rompendo aquilo que nos motiva dentro da instituição? E aí eu trago um outro questionamento também nosso, né? Acho que aí esse questionamento é muito do Ney também. Até quando nós também vamos ser meritocráticos? Até quando o mérito vai ser visto dentro da universidade? Vou trazer para vocês um relato aqui de que os nossos alunos atendidos pelo Ney, quando eles vão passar por processo seletivo para bolsas, quando eles apontam que têm deficiência, eles são eliminados. E já aconteceu com pessoas com deficiência de não dizer que tem deficiência para não ser eliminado, porque já havia sido em outros processos. Quando ele chega na última etapa da entrevista, ele não é classificado. E é questionado por que ele não manifestou a sua deficiência. Eu acho que né? Já vamos aproveitar e vamos excluir ele na primeira fase, né?
E aí, a Yara coloca que é revoltante para nós também, Yara, para nós também. A gente fica muito revoltado e desgostoso, né? Pensando nos nossos processos, como que a gente é meritocrata, como que as nossas instituições, dentro da própria instituição UFOP e outras instituições também, como que isso é considerado. E aí eu fico pensando também, quando que um aluno com deficiência vai conseguir um título de bolsa ao mérito, por ter conseguido, talvez, ter cursado um curso com um diferencial, né? Onde 1 mais 1 não é 2. Quando que isso vai acontecer? Quando que pensando, e aí a gente pensando nas fundações, quando que as fundações aí da nossa instituição e de outras instituições vão perceber as pessoas com deficiência como potencial para o seu acesso e para a sua permanência? Né, Adriene? Peraí que meu pensamento fugiu. Pensando nessa questão desses processos seletivos, né, a gente tem ouvido esses relatos e tem se organizado, inclusive, para conversar né, com as pessoas envolvidas, dialogar sobre isso. Mas aí, pensando, Marcelo, eu acho que, além dessa questão meritocrática, em alguns casos que a gente tem vivenciado, né, tem uma questão que é puramente capacitista mesmo, né? E achar que a pessoa não vai dar conta, porque ela apresenta o seu histórico escolar com notas altíssimas, né? Faz as provas desses processos seletivos com ótimas notas, mas aí chega lá na ponta, não passa, né? Então tem esse elemento que é da própria organização acadêmica, né, de pensar prova, em nota, né? E mesmo assim, quando essas pessoas conseguem isso, né, conseguem alcançar essas boas notas, que não são poucas, tá, gente? A maioria, a grande maioria dos estudantes que estão conosco, né, são dedicados, ótimas notas, né, digo até a totalidade, mas chegam lá e não conseguem, né? Que concepção de educação, né, que concepção de inclusão na educação da própria universidade, que concepção é essa da universidade que privilegia alguns ou muitos e deixa algum grupo de fora? Quando você deixa um grupo de fora, você não está garantindo a permanência, você não está garantindo a inclusão de ninguém, né, porque o processo de inclusão a gente pensa para todos, né, e você está, de fato, excluindo, né, um grupo. Né? Pode falar, Bruno. Ah, a Bruna saiu. Então, a gente pensar nisso, né? E também, eu estava conversando antes com o Marcelo, né? Nessa construção de uma política e de uma cultura institucional, né? Que a universidade é para todos, porque eu aposto com vocês que muitos de vocês já ouviram de alguém, tanto de aluno quanto de professor, que, inclusive do nosso ministro da Educação, que a universidade não é para todos, né? Então, assim, o que está chegando aqui para a gente, se lá de cima nos dito isso, né? Então, assim, que ideia que nós temos, né, da presença das pessoas com deficiência em todos os espaços. E aí, eu queria só voltar um pouquinho que o Marcelo falou, mas já fazendo um fechamento disso. E quando a gente fala dos alunos com deficiência da UFOP, a gente tem que reforçar que os alunos não são responsabilidade do NEI. O NEI é um setor que recolhe essas demandas, né, acolhe essas demandas e tenta articular. Mas o que a gente tem visto e a gente tem combatido, bem de combate mesmo, é essa ideia de que o aluno é nosso. Né? O aluno não é nosso do NEI, o aluno é da instituição. Então, quando ele faz uma queixa, ele coloca, né, uma situação como essas, né, e a gente vai dialogar, a gente não está saindo em defesa desse aluno, né, porque, primeiro, que a gente não é bonzinho
no sentido que a gente está aqui trabalhando, né, buscando garantir um direito, né? E segundo, que todos nós precisamos nos preocupar com essas questões, né? Todos nós. E era isso que eu ia falar, e Bruna voltou. Acho que a Bruna quer falar. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, desculpa, eu não vou conseguir ligar minha câmera hoje, então peço desculpas. Desculpa também que eu saí, que eu fui apertar o microfone e apertei o botão de desligar. Desculpa. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta. O que vocês entendem no contexto, né, que foi discutido, sobre as pessoas com deficiências invisíveis? Se elas passam pelo mesmo que foi dito aqui ou se seria diferente o tratamento e o que elas passam dentro das universidades também. Porque esse tema eu sempre vejo que não é muito discutido. Eu falo, não estou falando aqui, eu estou falando no geral, né? No modo geral, sobre deficiências invisíveis. Sempre quando alguém fala sobre pessoa com deficiência, eu não vejo todo mundo falando sobre as pessoas que possuem deficiências invisíveis, sabe? Geralmente as pessoas falam mais sobre as deficiências visíveis. E essas pessoas sofrem bastante, porque justamente por ser invisível, elas sofrem até mais preconceito às vezes, sabe? Por ter deficiências que aparentemente as pessoas acham que elas não possuem, e elas possuem e elas sofrem bastante também. Eu acho que Marcelo vai conseguir falar um pouquinho, inclusive, de um público que ele trabalha muito próximo. Bruna, o que acontece? Primeiro, são duas perspectivas. Quando a gente traz, que é o termo que você utilizou, deficiências invisíveis, eu vou te devolver a pergunta primeiro para ver se é o que realmente eu entendo como deficiência invisível. O que você chama, o que você conceitua de deficiência invisível? Por exemplo, podemos citar algumas doenças, por exemplo, que podem ocasionar alguma deficiência que não é física. Algumas doenças raras, por exemplo, elas podem ocasionar deficiências que não são visíveis. Né? Por exemplo, a pessoa não perde a locomoção, não perde visão e etc. E elas são consideradas como pessoas com deficiência, mas não é visível a olho nu. Podemos citar também, essa eu não tenho certeza, mas eu acho que a depressão também, mas isso eu não tenho certeza não, mas eu acho que ela também está dentro, mas isso eu tenho que estudar para ter certeza se ela também inclui dentro de deficiência não visível. E tem outras também, viu? Mas de doença rara eu posso dizer que existe sim. Eu consegui entender. Por que eu te perguntei isso? Porque, geralmente, quando as pessoas falam de deficiência invisível, existem duas perspectivas de deficiência invisível na sociedade, né? E aí, a gente precisa primeiro entender que alguns transtornos e algumas síndromes, e ainda, enquanto comunidade dessas síndromes e desses transtornos, eles estão na luta aí de movimento para que se tornem pessoas com deficiência. E existem já um outro grupo que aí dessas doenças raras, e aí talvez até pensando na sua depressão, na sua, não é ótima, Bruno, desculpa, na depressão que você citou, na esquizofrenia e tantas outras, que aí sim a gente considera. E aí não considera, na verdade, a deficiência invisível. O movimento questiona se essa doença ou essa doença rara, esse processo depressivo de saúde mental ou a esquizofrenia, se ela gera algum impasse, alguma barreira que gera essa consequência de barreira para a vida dessa pessoa. Quando é diagnosticado e a equipe multidisciplinar se junta, né, e aí é uma questão de legislação, a Lei Brasileira de Inclusão. Quando essa equipe multidisciplinar se junta e percebe que essa doença
ou essa síndrome, esse transtorno, gera uma barreira para esse grupo ou para esta pessoa especificamente, ela é tida e é mantida, no caso, como uma pessoa com deficiência. Né? Eu vou citar aí também um exemplo aqui da nossa UFOP aqui, que nós tínhamos um aluno, nós temos um aluno que está aí no processo de acesso e de permanência com esquizofrenia. E a esquizofrenia, ele está num grau de que gera uma barreira cognitiva muito grande, mas não especificamente é considerada uma deficiência intelectual. Mas o grau é tão elevado que a barreira, e aí nós, enquanto sociedade, eu estou dizendo, tá, Bruna? A gente não consegue sanar de uma forma como se fosse uma pessoa, por exemplo, que tem transtorno de déficit de atenção. Né? Então, assim, essas questões é dialogado entre a equipe, entre a comissão de formação. A Adriene, acho que quer complementar, e aí depois a gente devolve para a Bruna. Tá, e só lembrando, né, que é o nome, a proposta desse projeto aqui, né, do DIC, é de a gente lembrar, de verificar qual é o entendimento de pessoa com deficiência, né, com o conceito. E recordar que, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a mesma coisa que a Lei Brasileira de Inclusão, né, há uma mudança na forma de reconhecer, né, a pessoa se reconhecer, a sociedade reconhecer, de dar esse status, digamos assim, de pessoa com deficiência. Por isso que agora, ele foi um conceito que foi ampliado. Antes, vocês pegavam lá, minha cabeça tá boa, não, mas eu acho que a decreto 3298 tinha lá, pessoa com deficiência física, era tal. Pessoa com deficiência intelectual, tem que ser disso. Agora, o conceito ele se ampliou, né? Porque aquelas categorias não davam mais conta das particularidades agora, né? Que a gente tem que levar em consideração. E aí entra essa questão das deficiências invisíveis, né? Que antes também já tinha, né? Mas eu acho que vale a pena só lembrar desse novo conceito, né? Da pessoa com deficiência. Bruna. Oi, muito obrigada pela explicação, foi ótima. E eu tinha pensado também, até, por exemplo, tem algumas doenças raras que elas causam fadiga intensa, por exemplo. E essa fadiga intensa, ela atrapalha a pessoa de estar levando uma vida igual às outras pessoas que não possuem essa doença, né? E aí, essa fadiga intensa, ela poderia enquadrar dentro do caso de pessoa com deficiência? Eu acredito que sim, né? Mesmo que ainda não esteja na legislação, mas o tratamento que às vezes essas pessoas possuem, elas sofrem esse preconceito, sabe? Eu queria saber se dentro da universidade vocês já viram algum caso assim também, nesse sentido que eu pensei também, entendeu? Marcelo, Oi. eu vou trazer, vou colocar aqui no chat a ideia, o conceito de pessoa com deficiência que a LBI está trazendo. Eu acho que nos ajuda também a pensar. Bruna, tudo isso, na verdade, isso é conversado, como eu disse, numa equipe multidisciplinar. Para mim, enquanto coordenador do Núcleo de Acessibilidade da UFOP, para a Adriene, enquanto pedagoga, é muito difícil a gente dizer assim, não, ele entra ou ele não entra. Por quê? Porque a comissão não é só composta por mim. Né? Eu, Marcelo, participo de todas as comissões, porque estou hoje na coordenação do núcleo. Mas enquanto eu estava, talvez, dependendo, porque a comissão de verificação ou a comissão multidisciplinar que é instaurada via reitoria para essas verificações, ela é composta com membros especializados naquela determinada área também. Então, por exemplo, se causa uma fadiga,
Então, ela vai precisar de alguém da área clínica. Então, a gente vai lá na escola de medicina e traz alguém. Ao mesmo tempo, ela vai precisar também, pensando, né? Estou dando exemplos aqui, de um psicólogo. Então, a gente vai, ora na Progep, ora na Prace, para buscar esse profissional. Ah, vai precisar de um fonoaudiólogo. Na UFOP, nós não temos. Vamos criar uma parceria com, um exemplo, a Prefeitura de Ouro Preto, para poder trazer esse profissional para compor, e aí a gente vai compondo essa comissão à medida com que cada deficiência ou cada déficit que essa pessoa apresenta, a gente vai compondo a comissão para que essa comissão avalie. Né? E aí, o que a gente não tem dúvida, digamos assim, é nesse conceito que está aí, que a Adriene traz aqui, que é o da Lei Brasileira de Inclusão. Os demais casos são comissão. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acredito que sim. Conseguiu, muito obrigada. Ela colocou também essas barreiras, né, que as pessoas com esse tipo de deficiência invisível podem enfrentar, né, dentro da universidade. E aí eu até queria fazer algumas considerações sobre isso, que muitas vezes quando a gente fala, como a Bruna falou, né, de pessoas com deficiência, a gente lembra da pessoa usuária de cadeira de rodas, né, da pessoa com deficiência visual, tanto cegueira quanto baixa visão, ou alguém com algum tipo de amputação, né, que utiliza uma prótese. E a gente se esquece, por exemplo, de uma pessoa surda, né, que não tem a sua deficiência ali claramente, né, estampado fisicamente, né, de uma pessoa com deficiência intelectual. Então, muitas vezes, a gente vê que tem uma questão de desconhecimento, né, que as pessoas, né, muita gente, a maioria das pessoas ainda não são envolvidas com essas questões relacionadas à pessoa com deficiência, mas que, e aí cometem algumas, entre aspas, gafes, né, muito sem na intenção, né, às vezes não sabia, né, a pessoa não se manifestou, mas o que a gente vê também é o preconceito, né, e muitas vezes esse público enfrenta até de ter que provar, né, de dizer assim, não, eu tenho uma deficiência sim, eu tenho que trazer o laudo aqui para vocês, ou situações que a gente já vivenciou, né, o aluno ou a aluna, eu só vou adaptar as aulas para você, pensar nisso, se tiver um e-mail do NEI, né, falando que você tem isso. Né? Então, assim, lógico, a gente não está dizendo que qualquer um pode dizer, eu tenho uma deficiência, né, e pensar, né, não é nesse sentido, né? É mesmo assim, será que o tempo todo as pessoas com deficiência precisam estar mostrando aquela carteirinha que não existe, né, e estavam umas propostas aí, de que elas são pessoas com deficiência, né? Então, muitas vezes, né, os professores, principalmente essas deficiências não visíveis, né, esquecem das necessidades dos alunos, né? Então, vai passar um filme, aí passa um filme dublado, né? E aí o aluno surdo ali, e agora? Ou no mínimo de legenda, né? Ou vai passar um filme que tem um aluno com baixa visão, né? Mas que ele não exige recursos, né, de apoio, coloca um filme em inglês ali, né, sem nenhum tipo de legenda, então são situações muito complicadas, né, que tanto as pessoas com deficiência visíveis passam, mas também as pessoas com esse tipo de deficiência invisível vivenciam até, não sei se com mais frequência, né, mas tem um peso ali. E eu lembrei aqui, Marcelo, algumas pessoas com deficiência auditiva, né, que tem a perda auditiva, elas são... as pessoas acham que ela está brincando, por exemplo. Você não está me ouvindo? Você está se fazendo de surdo, você tá escolhendo o que você vai ouvir, né? Então, você não tem deficiência visual nenhuma, auditiva nenhuma. Né? Então, assim, essas brincadeirinhas, essas falas, né, capacitistas, né, elas são recorrentes.
Muito obrigada, Marcelo e Adriane. Por nada, Isabela. Então, gente, infelizmente, por conta do horário que a gente quer chegar, que a gente tem que encerrar, mas que se a gente pudesse, a gente com certeza continuaria aqui no encontro. Eu queria agradecer pelas colocações feitas até então, e pelo aceite de todos vocês que estão aqui em participar do evento. Eu acho muito necessário, se mostrou, vocês conseguirem mostrar muito necessário discutir sobre o acesso e permanência dos alunos com deficiência nas universidades e também desde o ensino básico, como foi dito. E antes eu queria falar o comentário que Lohane fez no chat. Ela agradece as colocações feitas também, e ela pergunta, gostaria que vocês comentassem, sobre a adaptação ou flexibilização curricular do ensino superior. E, se possível, alguns exemplos de ações ou apoios feitos pelos núcleos de acessibilidade. Aí passa a palavra. Aí eu vou deixar para a Adriene. Foi a Lohane, né? Isso. Lohane. Eu acho que uma das perguntas mais complicadas que eu enfrento, né? Assim, inclusive de questionamento da própria estrutura universitária, né? Quando a gente faz essas flexibilidades curriculares no sentido de organizar o currículo, né? Pensar em dilação de tempo, é o que a gente consegue fazer na instituição, né? A gente consegue pensar no aluno, né? Cursar menos cadeiras em determinado semestre, e aí já prevendo que lá na frente ele vai precisar de mais tempo para concluir o curso, né? Quando a gente vai pensar nessa adaptação do currículo, né, dos conteúdos, ali no dia a dia do professor, aí é um ponto que é mais sensível, assim, né? Porque a estrutura ela é muito engessada. E aí, o que acontece? Muitos professores não enxergam essa possibilidade de adaptar, né? Há um semestre ali fechado que eu preciso entregar nota, que eu preciso fazer isso, né? Os professores também têm muitas outras atribuições dentro da universidade que ocupam tempo, né, considerável da jornada de trabalho. Então, o NEI está nesse sentido, né, de mostrar, de acompanhar o professor, contribuir nesse processo, para que ele veja assim, olha, às vezes é uma adaptação simples que você pode fazer, né? É uma forma de explicar diferente, é uma forma de avaliar diferente, porque tudo isso tem a ver com a permanência. Porque se esse aluno estiver ali, né, enfrentando essas barreiras, né, eu tenho um aluno, por exemplo, cego, e ele está ali precisando das adaptações, tanto dos materiais, quanto a adaptação curricular, flexibilização curricular, e ele não consegue isso, né, ele tem essa barreira externa, né, chega nele, ele vai sair da universidade. Né? Aí entra no que o Marcelo estava falando, né, dessa ideia do fracasso, dessa ideia do sucesso, até que ponto isso está no indivíduo. Então, é um tema muito complicado, não complicado, mas é um tema muito, como eu posso dizer? Delicado, no sentido assim, que você tem que mexer com tantas estruturas que a gente trabalha muito no caso a caso mesmo, né? Vou dar só um exemplo, Marcelo, que a gente foi propor, né, na Prograde uns anos atrás, para que a gente previsse no regulamento institucional essa ampliação de tempo para as pessoas com deficiência. E gerou um debate muito interessante, né, até que ponto isso precisa estar previsto ali, né, e até que ponto também não precisa. Né? Então, eu acho que é uma discussão que a universidade ainda vai iniciar com mais, né, precisa iniciar com mais intensidade. Marcelo. Não, é só finalizando dentro disso que você está falando também, porque aí também o nosso trabalho está muito de mostrar para essa adaptação, essa flexibilização, que o foco precisa ser na potencialidade do aluno, né? E não nos déficits ou nas derrotas que ele venham a apresentar. Então, a gente tenta trabalhar e tenta mostrar que, olha, vamos trabalhar a potencialidade. O que ele tem de potente
e vai trazer ou que vai ajudar e contribuir para essa flexibilização ou essa adaptação. E aí o resto a gente segue o trabalho, é muito isso. Então, gente, depois de toda essa troca proporcionada por vocês, eu queria agradecer mais uma vez todas as falas, o tempo e a disposição de Adriane e Marcelo. Tenho certeza que contribuiu para a nossa formação acadêmica e também para todo mundo que está aqui presente, que se interessa pela temática. Eu queria agradecer também a professora doutora Yara Antunes de Souza pela excelente coordenação do evento e aos integrantes dos projetos, a Prace, a PROEX, ao Departamento de Direito e ao programa PPGD Novos Direitos, Novos Sujeitos pelo apoio. Queria reforçar também que o link para a aferição da presença ele já está disponível no chat e de pedir a atenção de vocês no preenchimento do formulário. Que as informações lá elas serão utilizadas na emissão do certificado que posteriormente vai ser enviado por e-mail de vocês. Além disso, eu gostaria de antemão convidá-los e convidá-las para o nosso próximo encontro, que vai acontecer na primeira semana de dezembro. E as informações vão ser em breve postadas nas nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto o Instagram, que é @dpdufop. E não percam, por favor, se mantenham atualizados. Pode falar, Adriane. Gente, desculpa, eu quero fazer um convite para vocês também, pensando nessa perspectiva de convite, é que os alunos do curso de pós-graduação em educação estão fazendo um encontro discente dos alunos da pós-graduação em educação, mas ele é aberto a toda a comunidade, né? Então, desde aluno de graduação, público externo, tudo. E nós vamos ter uma palestra que vai tratar a temática da pessoa com deficiência. E vai ser com a professora Margarete Diniz, que é aqui da instituição, e uma professora convidada, que é da UFRJ, ela é emérita, né, da UFRJ, que é uma pessoa com deficiência, e que chama Isabel Maior, então ela vai trazer essa perspectiva, né, da condição da deficiência, e vai dialogar com a gente, né, sobre a questão de direitos humanos, a questão da educação, e ela tem uma experiência ampla na área da pessoa, né, da militância da pessoa com deficiência. Inclusive, ela já foi secretária da Secretaria de Direitos Humanos da pessoa com deficiência do governo Dilma. Então, é uma pessoa que tem uma visão, inclusive, macro, né, da política nacional. Então, se vocês, né, tiverem interesse de participar, pelo menos dessa live, vocês podem encontrar pelo site que eu vou colocar aqui, ou nas redes sociais também, e podem fazer as inscrições de vocês. Todo mundo está convidado, tá, gente? Qual vai ser a data, por favor? Desculpa. Você falou a data que vai ser? Perdão, 22 a 25 de novembro agora. Beleza, obrigada. Adriane, Marcelo, eu quero agradecer muito a vocês pela disponibilidade aqui e realmente foi muito, muito, muito esclarecedor. Como é bom para nós que somos um projeto de extensão, os direitos das pessoas com deficiência, trazer assim à discussão a realidade, né? Porque nós do direito, às vezes, nós ficamos muito presos às coisas como elas deveriam ser, que nós esquecemos de como as coisas realmente são. Então, acho que dá uma olhada sincera e atenta para a realidade vivenciada na universidade pública no geral, mas especificamente a UFOP, é extremamente importante e mostra como que o encontro de hoje ele vem agregar, enriquecer essa sequência de encontros também igualmente muito engrandecedores que nós estamos tendo. Então, em nome do projeto Direitos das Pessoas com Deficiência e do projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, eu agradeço mais uma vez e também obrigada pelo convite, né? Vocês aceitaram o nosso convite, nós estamos também à disposição para participar com vocês em qualquer parceria aí, além das que a gente já faz. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Acho que para nós também é muito válido
esses momentos de diálogo, e aí por isso que a gente gosta de conversar. A gente acredita que a conversa gera novos conhecimentos. E aí a gente vai cada dia mais crescendo e aumentando o nosso vínculo de amizade, novos membros vão agregando aí para a gente, né? Então a gente também agradece, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Precisando também, a gente está sempre à disposição. Obrigada de novo. Obrigada, gente. Foi uma troca muito boa. A gente vai encerrar agora a gravação. Tá.